Só que trabalhando com a minha mãe tinha aqueles conflitos dentro de casa que trazia problemas de casa pro trabalho, trabalho pra casa. Falei, vou começar a procurar um emprego. E aí eu comecei a procurar um emprego escondido, sem contar pra ela. Quando eu fui contar pra ela, Duda, Imagino. ela super me apoiou. Jura? Eu tinha que fazer um vai shopping. pra casa do seu pai. Fui pra casa do meu pai na quinta-feira. No domingo ele infartou e faleceu. Foi assim, tipo, tudo muito rápido. Não tinha mais pra onde voltar. Eu falo que o melhor presente que minha mãe me fez, hoje a gente conversando, foi me colocar pra fora, porque eu queimei o barco. Não tem plano B. É Sim. plano A, fazer dar certo, fazer dar certo. Um parente, às vezes um marido, às vezes alguém que tá de perto, só tá querendo te poupar de uma dor. Minha mãe, ela não queria que eu trabalhasse com consórcio, não porque ela odiasse consórcio, ou porque ela odiasse vendas, mas porque a experiência dela com vendas foi sofrida. E aí, eu lembro que o único pensamento que passava na minha cabeça é, se eu tô passando por isso, se Deus tá permitindo eu passar por isso, algum motivo tem. Você deve estar perguntando, o que eu estou fazendo aqui? Toda de vermelho, dentro do cenário da Praça é Nossa. Na descrição desse vídeo tem um link que pode mudar a sua vida. A opção é sua. Você pode clicar lá em mudar a sua vida ou continuar como sempre foi. Clica no link e a gente se encontra lá. Bem-vindo ao DudaCast e hoje eu trago uma pessoa muito especial, muito querida e ela disse que vai mudar a sua cabeça, sabe com o quê? Vendendo consórcio. Você acredita? Eu não sou muito amiga do consórcio. Ela disse que vai me convencer. Tudo bem, Maíra? Tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu é que agradeço você. Estou muito feliz de estar aqui. Então, eu quero saber um pouco de você, um pouco de tudo. É verdade mesmo que você ganha dinheiro com consórcio? Verdade. Verdade. Trabalho só 12 anos nesse segmento. Você consegue me convencer? Consigo. Vamos ver, gente. Você sabe que eu sou ali, né? Me conta um pouco da tua história, Maíra. Quem é a Maíra? Maíra Nogueira, hoje conhecida como a especialista em consórcio, mas hoje eu estou no consórcio, não sou o consórcio, né? Trabalho há 12 anos no segmento, trabalho desde os 12 anos de idade. Trabalhava, não sei se você conhece aquelas estampas de camiseta, silkscreen, estamparia. Eu trabalhava com a minha mãe, ela tinha uma empresa de brindes. E você já trabalhou com família, Duda? Já. É desafiador ou mais ou menos? É pouco ou muito desafiador? Muito desafiador. É muito desafiador. Extremamente desafiador. A gente até consegue trabalhar, mas com mais inteligência emocional, que eu não tinha na época e na adolescência até a fase adulta. Então, até os 19, eu trabalhei com a minha mãe. Aí, então, eu falei assim, preciso arrumar alguma coisa, preciso sair, preciso ir buscar novos horizontes. Então, fui fazer um curso de comissária de bordo. Olha a loucura. Com que idade isso? 18 anos já? 18 para 19. Fiz o curso de comissária, falei, agora para ser comissária eu preciso de um tal de inglês. Só que trabalhando com a minha mãe tinha aqueles conflitos dentro de casa que trazia problemas de casa pro trabalho, trabalho para casa. Falei, vou começar a procurar um emprego. E aí eu comecei a procurar um emprego escondido, sem contar para ela. Quando eu me dei de cara como administradora de consórcio. No que eu fui fazer a entrevista, eu achei que era uma faculdade. Olha a loucura. Jura? Porque o nome parece uma faculdade. E aí eu falei assim, bom, eu vou lá trabalhar, ainda vou ter uma bolsa pra poder estudar. E aí no que eu fui fazer a entrevista, e eu vi que era consórcio, eu logo me apaixonei. Porque minha mãe sempre comprou carro por consórcio na minha infância. Então eu lembro que ela era autônoma e ela não tinha aprovação de crédito em outros segmentos, financiamento e tal. Então sempre tinha aquela história, vou dar um lance no consórcio pra ver como que eu vou contemplar. E era na época do Verona, Escort, lembra? Eu quis muito ter um Escort conversível, gente. Ai. Hoje eu vi que ia ser uma péssima compra. E aí, quando eu fui fazer a entrevista dentro da administradora, eu falei, poxa, vai ser mais fácil de eu vender, porque em casa eu já vi esse produto sendo utilizado. Então, eu não vou vender algo que eu acho que é bom ou tal. Não, eu vou vender algo que eu já assisti dentro de casa sendo utilizado. E entrei pra administradora. Quando eu fui contar pra ela, Duda, imagino. Ela super me apoiou. Jura? Eu Falou, tinha que fazer um shopping. vai pra casa do seu pai, não quero você aqui não. Fui pra casa do meu pai na quinta-feira. No domingo ele infartou e faleceu. Foi assim, tipo, tudo muito rápido. Eu fui pra casa dele pra eu poder vivenciar os últimos dias com ele. Viveu a vida toda muito bem, sem precisar, estudou na faculdade, foi embora, voltou, fez intercâmbio. Eu imaginava isso, porque às vezes a gente julga o livro pela capa, né? Sim. Que bom que a capa tá em ordem agora, então. Amém. Né? Eu fui pra casa do meu pai, e aí meu pai, ele ia me levar pra um feirão, né? Não era evento, a gente tanto falando de evento, agora tudo é evento, né? Pra um feirão imobiliário no domingo, eu entrei na quinta. E aí, como falo, pessoa falante, comunicativa,
Aí falaram, ó, vai ter um feirão no domingo. Você quer participar? Falei, lógico que eu quero. Você já tava vendendo consórcio? 4 dias, 5 dias. Nossa. Tava tudo isso de experiência. E aí eu contei pro meu pai que eu ia participar de um feirão. Ele acordou com uma dor de estômago meio estranha, se sentiu meio estranho. A gente não sabia, ele já tava no processo, né? Já estava infartando. Foi o tempo dele me levar na casa do meu irmão. A gente passou na farmácia pra comprar um comprimido. No que ele tomou o comprimido foi o tempo de estacionar o carro. A gente subiu as escadas e ele caiu. No que ele caiu, foi muito doido, porque falando com você agora me veio a seguinte lembrança. Hoje, por várias vezes, eu vi Deus agindo na minha vida em coisas sutis. E eu me lembro que quando eu fui fazer a massagem cardiovascular, acho que assim fala, né? Massagem cardíaca. E aí, no que eu fui fazer a massagem cardíaca nele, eu me lembrei, eu falei assim, por isso que eu fiz o curso de comissária. Porque no que eu entrei para trabalhar com consórcio, eu comecei a me encantar pelo segmento, mesmo em 5 dias, eu falei, nossa, é isso, eu vou trabalhar assinando contratos, ajudando as pessoas a comprarem carro, ajudando as pessoas a comprarem casa. E ali já me deu um estalo, eu falei assim, agora eu entendi por que eu fiz o curso de comissário. E aí eu fiz a massagem, infelizmente foi fulminante, mas eu não sabia, e continuei no consórcio. Você fazia quanto tempo que você morava com ele? Fiquei 4 dias na casa dele. 4 dias. 4 dias. Minha mãe falou, acho que na quarta e na quinta, vai pra casa do seu pai. E aí no domingo ele faleceu. Foi muito errado. Mas a tua relação com ele era boa? Meu pai sempre foi muito ausente, né, Duda? Minha mãe e ele me tiveram fora do casamento. Eles foram casados por 10 anos, se separaram. E aí eles tiveram Remember e eis-me aqui. Que história, Maria! Eu sou a caçula, né? Meus 2 irmãos são dentro do casamento também. E os 2 têm 10 e 11 anos de diferença. E daí? Aí eu voltei pra casa da minha mãe. Voltei pra casa da minha mãe e fiquei 1 mês trabalhando pra ela e pro consórcio. Eu gosto de citar alguns detalhes, porque muitas pessoas, quando estão começando a fazer algo, elas ficam, ai, não mereço passar por isso, ou ai, por que eu tô passando por isso? Sim. E tudo que eu queria era só convencer minha mãe a apoiar a trabalhar com consórcio. E nos primeiros dias, eu ia e voltava a pé, 7 km pra ir, 7 km pra voltar, ou eu pegava cartão de vale transporte emprestado, andava de ônibus na época, cheia de dívida, um monte de coisa, todo enrolado, do zero. Na verdade, eu comecei menos uns 10. Não foi do zero, não. E aí eu lembro que eu comia salgado na hora do almoço ou durante o dia para poder juntar o dinheiro e falar para minha mãe que eu tinha salário. Porque na época não tinha nem fixo. Era assim, se você vendesse, você ganhava comissão, mas se você não vendesse, você ficava negativo pro próximo mês, descontar o que você recebeu de ajuda de custo para depois você ganhar pagar para trabalhar, literalmente. Pagar para trabalhar, literalmente. Então, a minha ideia de convencê-la era tão grande que eu ia me adaptando às coisas que iam acontecendo, porque eu acreditava na ideia do negócio e acreditava no produto. Com 30 dias trabalhando, tanto para ela, das 6 à meia-noite, mais ou menos, e no consórcio, das 7h30 às 6, mais ou menos isso, a gente teve uma discussão por conta de um negócio de trabalho. Ela me falou algumas coisas que eu acredito que nenhum filho merece ouvir. E aí eu falei, eu vou passar a noite em algum lugar. Então, era num fim de semana. Eu falei, e agora? Pra onde que eu vou? Fui pra casa da viúva do meu pai. Cheguei lá, Duda, foi um negócio muito doido. Porque eu tocava a campainha e ninguém atendia, ninguém saía. E eu falei assim, eu não vou pra lugar nenhum. Eu vou sentar aqui e vou dormir aqui na calçada mesmo. E aí eu fiquei pensando, chorando. Aí, de repente, uma luz acendeu. Eu entrei, né, e conversei com a viúva do meu pai e tal. Falei, posso passar a noite aqui e tal. No dia seguinte, conversei com ela mais um pouco e falei, vou voltar porque tem trabalho pra fazer lá com a minha mãe, no domingo. E aí, no que eu voltei no domingo pra casa, ela falou, você sai ou eu saio. Aí eu saí. Aí começa a jornada dentro do consórcio, porque não tinha mais pra onde voltar. Eu falo que o melhor presente que minha mãe me fez, hoje a gente conversando, foi me colocar pra fora, porque eu queimei o barco. Não tem plano B. Sim. Plano A, fazer dar certo, fazer dar certo. Já ressignificou isso com a sua mãe? Total. Hoje ela já falou pros meus irmãos, você tem que trabalhar com a sua irmã, porque consórcio. Mas na realidade, um parente, às vezes um marido, às vezes alguém que tá de perto, só tá querendo te poupar de uma dor. Minha mãe, ela não queria que eu trabalhasse com consórcio, não porque ela odiasse consórcio ou porque ela odiasse vendas, mas porque a experiência dela com vendas foi sofrida. Entendi. Ou seja, ela foi empreender e não teve o retorno que ela esperava. E ela tinha que trabalhar muito mais do que o retorno que vinha. Então era só um cuidado. Como acontece em várias outras áreas. Lógico. Né? Eu te entendo porque eu trabalhei com vendas a minha vida toda. A minha formação é mecânica, mas
Sou mecânica. Mas mesmo assim, mesmo depois da minha formação, não, eu continuei vendendo. Eu vendi o meu trabalho, montei uma empresa, montei uma loja sobre peças e só auxilio os contratos. Né? É mais ou menos uma jornada meio parecida com a sua, eu tive, não é muito diferente. Do zero ter que se refazer. E isso que você me fala, você é muito jovem, dá para ver isso. E começar isso muito cedo, te levou mais próximo de Deus? Ou não, você sempre foi assim, mesmo quando não sofria, o sofrimento te levou mais próximo de Deus? Na realidade, dentro de casa, eu tinha uma situação meio complicada com a minha mãe. Eu não cito muitos detalhes até para não expor, né? E aí eu me lembro de cada situação forte, cada situação marcante, eu me questionando por que eu estava passando por aquilo. E eu nunca fui criada em igreja, nem batizada eu ainda sou. Vamos batizar agora em Israel em setembro. E aí eu lembro que o único pensamento que passava na minha cabeça é: se eu tô passando por isso, se Deus está permitindo eu passar por isso, algum motivo tem. Então, assim, eu me peguei fazendo algumas coisas como se fosse um instinto. Eu tava comentando esses dias que eu me lembro de uma vez eu fingindo que tava brincando com Jesus, mas eu não tive isso. Tipo, de orar, de falar de Jesus dentro de casa, são coisas que naturalmente eu fui buscando. Eu me lembro que quando criança eu falava assim: mãe, deixa eu ir na igreja com fulana. Então eu ia conhecendo as igrejas de outras pessoas e ela nunca me barrou. Por que ela não me batizou? Por que ela não me levou na igreja para apresentar? Primeiro que ela teve conflitos dentro da igreja que eu fui descobrir mês passado. Tadinha. Recentemente. Então, quando ela foi me levar para me apresentar, ela acabou que por algum motivo ela não me apresentou, então eu não tive esse contato inicial com a igreja. E aí, posteriormente, ela tomou essa decisão de não me batizar, porque ela falou: eu quero que quando ela cresça, ela tome a decisão de qual igreja e qual religião ela quer ter. Certíssimo. Então, assim, eu achei demais. No começo eu não entendia, eu falava assim: por que minha mãe não me batizou? Por que todo mundo é batizado? E aí hoje eu falo: que top, hoje eu tenho essa escolha. Hoje eu conheci algumas igrejas para poder escolher onde que é a minha igreja, e eu decidi que a minha igreja é aqui. Onde uma ou mais pessoas estiverem falando em nome dele, ele estará com a gente. Até porque quando se fala do Espírito Santo, que é onde o maior pecado é contra o Espírito Santo, ninguém entende. O Espírito Santo é contra você mesmo. Quando você faz alguma coisa contra você mesmo, é o pecado que Jesus não vai te perdoar. Então, sempre preservar o nosso templo, né? Que é a nossa igreja dentro. Que Jesus está na imagem, cada um se vê ao espelho, né? Ele está aqui com a gente o tempo todo. Lógico. Ele é a gente. E depois de tudo isso, você entrou vendendo consórcio e aí você teve essa virada para o digital. Eu conheci pessoas nessa viagem que são mais novas que eu e almejam ganhar muito mais do que eu. Então tem alguma coisa que eu não tô enxergando. Por que a visão delas é mais ampla? Tá faltando alguma coisa. E nesse tá faltando alguma coisa, eu comecei a buscar cursos na internet. Até que apareceu um anúncio do Gran Cardone pra mim. Eu nunca fui consórcio. Porque eu tive apenas um consórcio no qual ainda estou atrelada a ele até hoje. E quando eu fui verificar, ele ficou muito mais caro do que o financiamento. Entendi. Sabe? Tá no meu nome, mas não é nem meu, pra você ver o tempo que tá esse consórcio rolando. Então, a minha experiência com o consórcio foi péssima.